próximo recurso é um recurso bem simples, tá? Ele é mais para legibilidade de código, para você conseguir ter um código mais limpo ao ler e compreender quando você tem um tipo específico de dados. E ele se chama Digit Separators, tá? Então ele foi introduzido no C# 7 e ele é capaz de agrupar dígitos em grandes literais numéricos, o que tem grande impacto na legibilidade, como eu já falei, e nenhuma desvantagem significativa. Então, só traz o bônus aí para vocês. Olha só, como que ele funciona? Como que eu definiria um binário? Como que eu definiria um hexadecimal? Como eu definiria um valor extenso, né? Um inteiro, um double e tudo mais? Olha só como que eu teria que definir um binário aqui, tá? Letra Y escrito em binário. A forma como eu poderia escrever ele sem utilizar esse digit separators é dessa forma aqui, ó. 01, 01, 1, 0, 0, 1, ok? O que esse digit separators faz? Ele só deixa mais fácil de ler esse número, com uma sintaxe mais legível. Então, 0b, ele entende que é um binário, e aí eu coloco 01, underline, 01, 10, 01, em pares, tá? Se você tem algum tipo de sistema que trabalha com binário, e você precisa olhar e ler e compreender esses binários, é muito mais fácil você ler eles de forma separada, com esses separadores, do que ficar olhando para um monte de 0 e 1, um atrás do outro. A letra Z em hexadecimal, então seria 5A, né? Aqui eu coloco um X como identificador, 0x5. Mas um ponto legal assim, que ajuda bastante na legibilidade é quando você tem números extensos. Então, ao invés de você escrever aqui 204, 500, assim, você vai ter que parar um pouquinho para ler quantos zeros tem. Ah, beleza, né? Se fosse do jeito normal. Com o Digit Separators, você consegue separar em 3 casas. 3, 2 casas, enfim, né? Então, separando os milhares aqui. Então, 204, né? Milhões, 500 mil e 500 mil. Ok? Claro que esse valor está desatualizado, porque era uma demo que eu já tinha. Tá? Então aqui está perto dos 210, ou já passou dos 210 milhões, né? Mas você consegue definir dessa forma. Renda per capita, 11.208,08. Isso aqui utilizando o decimal, tá? Porque é um double. E o detalhe, você escreve dessa forma, porém o valor que ele assume é um valor sem isso aqui, ok? É o valor numérico mesmo. Então ele é só para efeito de legibilidade mesmo. Quer ver aqui ele funcionando? Ele é um número normal, então não fez diferença, né, da forma que eu escrevi, não vai sair aqueles underlines e tudo mais. Fica dessa forma assim. Vamos para o próximo. Também é um recurso para legibilidade de código, para deixar nossos códigos um pouco mais concisos e bem escritos. Eu particularmente gosto muito, que são os Expression Bugger Members. O que seria isso, né? É um recurso que permite que você forneça uma implementação de um membro qualquer, seja um construtor, seja uma propriedade, seja um método, de forma bastante concisa e mais legível. E eu vou mostrar isso aí. O que seriam esses Expression Bugger Members? Tá? Então, surgiram no 6 e tiveram atualizações no 7. O que eu posso fazer para simplificar? Quando eu quero definir uma propriedade somente leitura, get apenas, eu posso fazer algo desse tipo aqui. O que define um Expression Bugger Members é esse símbolo de igual e maior, tá? Então, dessa forma eu estou falando o quê? Que a implementação, né? Que o get disso aqui é o valor unitário vezes a quantidade.
Isso que é o valor total. Esse aqui é uma propriedade read only, né? Get apenas. E essa funcionalidade vem no C# 6. Ok? Então eu consigo definir uma get apenas assim. Logo ela não vai ter um set. Pode ver por aqui. Ó, apenas get. E a forma como ela é declarada é muito simples, né? E fica bem legível. Definição de propriedade pelo getSet. No C# 7 veio isso. Então, antes o get e o set, eu teria que abrir chaves aqui para definir como que é o valor dele no get, no set também. Com o Expression by Members eu consigo simplificar isso, fazendo simplesmente get, uma arrow aqui, né? Valor, que veio da minha variável aqui, e set valor igual a value maior que zero e tal. Aqui eu faço uma condicional, ou seja, uma implementaçãozinha, né, numa condição aqui. Então eu consigo fazer diretamente aqui. Quais são as outras formas? Para fazer métodos, né? Quando você tem aquele método que você consegue resolver tudo numa linha só, como que você pode fazer? Public double, calcular valor total, só retorna o valor total aqui, tá? Então, óbvio que esse exemplo não faz muito sentido, né? Mas é só para mostrar que quando você tem uma coisa muito simples para fazer, você pode fazer numa linha só. Por exemplo, você quer concatenar duas coisas, tá? Ou uma soma, né? Vou fazer uma soma aqui. Aí você pode fazer aqui, pode colocar do lado ou quebrar para baixo. Eu geralmente gosto de quebrar aqui para baixo, eu faço no 1 mais no 2. Detalhe que eu não preciso do return quando eu estou utilizando Expression by Members, tá? Então eu não uso return. Até se você tentar usar, ele dá erro. Então, simples assim. Eu tenho que ser um método que concatena duas coisas, ou um método que faz um split e tudo mais. Coisas que você consegue resolver de forma simples, você consegue utilizar dessa forma assim. Até com o exemplo do link que eu mostrei, né? Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Então, conseguiria fazer assim, mas com Expression by Members, por ser uma linha só, como que eu consigo fazer? Então, eu tiro tudo isso aqui. Fico assim, por ser uma linha só, né? Uma linha só que eu digo uma expressão só, tá? Então, aqui, claro que eu quebrei a expressão em várias linhas, mas ela, mesmo assim, funciona por ser uma instrução só, tá? Então, é algo que pode ajudar a simplificar um pouquinho a declaração das estruturas. Outro detalhe para construtores, também no C# 7 entrou isso, né? Public Expression by Members, também consigo, quando o meu construtor tem que inicializar uma variável só, ok? Para os finalizadores, né, da classe, também eu consigo a mesma coisa, utilizar Expression by Members também.